tudo bem? Eu sou a Maria Saraiva e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as funções do pronome se. O se pode exercer a função de pronome de três diferentes formas. Ele pode indicar partícula passivadora, pode funcionar também como um índice de indeterminação de um sujeito e pode funcionar como um pronome reflexivo. Nós vamos começar falando um pouco mais sobre como funciona a partícula se, exercendo a função de partícula apassivadora. Sempre em frases em que eu tenho a voz verbal passiva, ou seja, tenho a voz passiva em que o sujeito é paciente, portanto recebe a ação, eu vou ter a partícula apassivadora. Sempre em vozes passivas em que eu tenho a partícula se, nestas frases e nestes casos, eu vou ter o se funcionando como uma partícula apassivadora. Geralmente, ele vai funcionar em frases em que eu tenho verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Por exemplo, contaram-se boatos estranhos. Aqui eu tenho uma partícula se. Quem é o meu verbo? Contaram-se. Contaram-se é o verbo. E para achar o sujeito, nós fazemos a pergunta antes do verbo. Quem contaram-se? O que é contaram-se? Boatos estranhos. Portanto, boatos estranhos é o meu sujeito. Se formos observar, o verbo exerce uma função, exerce uma concordância com o sujeito. Ou seja, há essa concordância verbal entre o verbo e o sujeito, que é boatos estranhos. Uma dica, se você estiver com dúvida, para ter certeza de que o se naquele caso está tendo a função de partícula passivadora, é passar a voz passiva sintética, que é aquela que eu tenho se, para a voz passiva analítica, em que eu tenho uma locução verbal. Olha só, então vamos passar essa frase que está na passiva sintética para a passiva analítica. Contaram-se boatos estranhos. Nós vamos inverter a ordem. Portanto, sujeito vai vir primeiro, depois a partícula se e, por fim, o contaram. Vai ficar da seguinte forma na analítica. Boatos estranhos são contados. Observe que não mudou o sentido. Portanto, aí teria sim o se funcionando como partícula passivadora, porque ao mudar para a passiva analítica, o sentido continua o mesmo. Agora vamos falar um pouco mais do se funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Vale lembrar que quando funciona como índice de indeterminação do sujeito, só vai funcionar em frases em que eu tenho verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbos de ligação. Nunca eu vou ter a partícula se tendo a função de índice de indeterminação do sujeito em orações, em frases em que eu tenho verbos transitivos diretos. Só pode ser indireto, transitivo indireto e verbos de ligação. Eu sempre vou ter esse índice de indeterminação do sujeito em frases em que eu tenho um sujeito indeterminado. Então, se em uma frase eu tenho a partícula se e eu sei que aquele sujeito é indeterminado, nesta frase, nesta oração, o se tem a função de indeterminar o sujeito. Por isso, o nome é dado índice de indeterminação do sujeito. Só vai ocorrer... Olha só, um exemplo. Encontraram-se na escola. Em encontraram-se na escola, quem é o meu verbo? Encontraram-se. Encontraram-se é o verbo. E na escola aqui vai funcionar como um adjunto. Encontraram-se é o meu verbo em que eu tenho se. E se fizermos a pergunta para achar o sujeito? Quem encontraram-se? Não se sabe. Pode ser eles encontraram-se, elas encontraram-se, as crianças encontraram-se. Portanto, existem N possibilidades que vão continuar tendo o mesmo sentido se for substituído. Portanto, aqui eu tenho um sujeito indeterminado e nesta oração a partícula se tem a função de indeterminar o sujeito. E por fim, agora nós vamos observar a partícula se tendo a função de pronome reflexivo. A função de pronome reflexivo é uma das mais fáceis, porque se você souber a voz verbal de uma frase,
você consegue identificar que ele está exercendo a função de um pronome reflexivo. Porque o pronome reflexivo só vai ter essa função em frases que estão na voz reflexiva, ou seja, o sujeito pratica e o sujeito recebe essa mesma ação. Que ação? A ação que está sendo expressa pelo verbo. Pronome reflexivo sempre vai ser em orações em que eu tenho a voz verbal reflexiva, que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Olha só, cancelou-se o passeio. Cancelou-se. Aqui eu tenho a partícula se, e é aqui que eu vou classificar ela dessas três diferentes maneiras. Ela está tendo a função de pronome reflexivo. Por quê? Porque se formos observar, nesta oração a voz é reflexiva. O sujeito, no caso passeio, pratica uma ação, que é a ação de cancelar, e recebe a ação de ser cancelado. Por hoje é só, espero que este vídeo venha lhe ajudar e até a próxima aula!